Olá pessoal, salve, salve galera, tudo bem? Eu sou a Bianca Elaine e hoje o nosso papo é de esporte, é sobre esporte. Estou aqui com uma atleta maravilhosa, incrível, a Luísa de Jesus. A Luísa que é hoje goleira de futsal, foi para o campo. A Isso. Luísa começou se destacando muito bem nos jogos escolares, em todas as modalidades, né, Luísa? E por conta desse destaque, ela acabou chegando aonde ela chegou. Ela está em Portugal hoje, galera, tá? Antes disso, eu já peço para vocês ir no nosso canal @podblack_olodum. Nós estamos falando diretamente da Escola Olodum Sul, a única escola do Olodum fora da Bahia. Ela fica no Jardim Atlântico, aqui na rua Gualberto Sena, no Jardim Atlântico, próximo ao lado da UPA. Bom, essa entrevista vai estar no Spotify também, no canal do YouTube. Dá uma olhadinha lá, segue, ativa o sininho, compartilha, que essa entrevista vai ser incrível. A Luísa é manezinha da ilha, nasceu na cidade de São José, no Hospital Regional, mas foi criada na ilha. A Luísa, então, muito cedo começou no esporte, onde fez um primeiro campeonato pelo Figueirense, era um campeonato de futsal. No Futebol 7, pelo Figueirense foi pelo Futebol 7. E aí começou a tua vida, Luísa? E aí começou a vida aí profissional, né, dentro do futebol feminino. Mas primeiramente queria agradecer, né, pelo espaço, pela visibilidade, agradecer a oportunidade de poder estar aqui na escola Olodum Sul, a única escola do Olodum. do Olodum negra aqui de Santa Catarina. Agradecer a Bianca também, que além de ser uma profissional incrível, é uma amiga que eu já tenho de anos, a gente convive junto. Então, agradecer o espaço, a oportunidade. E não só para mim, como para outras mulheres negras, que a gente precisa desse espaço, a gente precisa dessa valorização, a gente precisa desse apoio, porque sabemos que não é fácil, né? A gente sempre lutou, sempre resistiu muito. E é através dessa visibilidade, dessas oportunidades que a gente tem, que a gente consegue mostrar um pouquinho da nossa história. A Luísa é uma mulher negra, a Luísa é homossexual e a Luísa enfrentou muitos obstáculos por ser uma mulher negra no futebol. Então, o futebol feminino hoje é uma oportunidade, mas não era fácil, né? Luísa, conta pra gente como que começou tudo isso, né? Eu tenho aqui algumas coisas da Luísa, né? A Luísa jogou no Figueirense Paula Ramos, fez parte da geração vitoriosa de mulheres que levantaram o Figueirense, e teve alguns títulos, diversos títulos, na verdade, títulos continentais, né, nacionais e catarinenses. Internacionais também. E internacionais, olha que chique, gente. Todos. E aí, fala um pouquinho desses títulos pra gente. Antes de falar sobre os títulos, né, a minha profissão hoje, eu sou goleira, lá em Portugal. Atualmente, a linguagem lá, goleira, a gente chama de guarda-redes. Mas antes de me tornar guarda-redes, eu sempre fui atleta de linha. E antes de focar e realmente me profissionalizar dentro do futebol, eu passei por diversas modalidades. Joguei tanto vôlei, joguei basquete, eu fiquei bastante tempo, fiquei durante 3 anos fazendo vôlei, que era um esporte que minha mãe sempre amou, mas o que eu sempre amei foi o futebol. Então ali eu digo, não foi uma perda de tempo, porque o esporte a gente nunca perde tempo. O esporte ensina, o esporte amadurece a gente, faz a gente crescer. Mas não era aquilo que eu queria de verdade, né? E antes disso ainda, fiz natação, tênis de mesa, atletismo, fiquei durante bastante tempo no atletismo. Inclusive, tem uma colega minha também, negra, Carolina Tomás, gostaria de convidar ela. A gente tentou convidar ela para esse podcast, não deu, mas a gente já até deixa aberto o convite para uma próxima oportunidade. Posso não estar presente, mas tenho certeza que também vai ser uma conversa fantástica. Assim como eu, ela também tem bastante história para contar. E foi uma das mulheres que me incentivou bastante, né? Eu tenho a referência principal que eu tenho de não desistir, de acreditar e de ir em busca dos seus objetivos, dos seus sonhos, é minha mãe. Não posso dizer outra coisa além disso. Mas a gente precisa de outros pilares também para nos auxiliar, né? Então, tem os amigos, tem colegas, mas a gente não pode nunca esquecer da família, que é o nosso principal alicerce. E desde o início, sempre desde pequena, tive o apoio dos meus pais, tive o apoio dos meus irmãos. Então, sempre tenho escolinha, tenho campeonato, tenho qualquer coisa que for, eu tinha o apoio da minha família. Então, hoje, aonde eu tô, do que eu era, né? A Luísa que tinha lá seus 5 anos, começou jogando futsal ali na quadra de Campinas, para a Luísa que hoje vai fazer seus 30 e tá em Portugal, graças a Deus estruturada, bem.
Eu tenho um orgulho imenso da minha trajetória e se a gente não fizer pela gente, quem que vai fazer? Então, assim, eu olho para trás hoje e vejo que o tempo que eu dediquei treinando sozinha, o tempo que eu dediquei abrindo mão de diversas coisas que eu podia fazer, que os meus amigos queriam fazer e eu também queria, mas não podia porque o meu foco era outro. Isso tudo mexe muito com o nosso psicológico, mexe muito com a nossa vida num todo, né? Porque eu quero, vai ter uma festa, vai ter um evento, vai ter qualquer coisa. Não. Luísa, tem todo dia treino? Sim, eu tô em todo dia treino. E chega uma hora que se a pessoa que tá ali contigo perguntando todo dia se tu tem treino não entende que essa é a tua vida, eu acho que é o momento de a gente começar a selecionar as pessoas que a gente quer para levar pro nosso caminho. Porque eu quero alguém que me incentive, eu quero alguém que vai estar comigo me acolhendo quando eu precisar, me incentivando, me dando energia, me dando gás. E se a gente tem umas pessoas que estão atrasando, então é melhor a gente afastar. E aí eu volto de novo pro lado da família, que a mãe sempre fala, filha, se fulano não fez, não tem problema, faz tu a tua parte. E além de a gente aprender e amadurecer, o esporte educa muito, né? E hoje em dia, principalmente a questão, falando como mulher negra e homossexual, a gente sofre muito preconceito por falta de respeito e educação das pessoas. Porque eu tenho cabelo curto, porque eu tenho tatuagem, porque eu namoro uma mulher, porque isso, porque aquilo. Cara, mas eu sou ser humano igual a você. E o mínimo que eu exijo de você é respeito. Então, a gente precisa muitas vezes... Isso me emociona porque eu já sofri bastante, sei que não é fácil, e não só eu sofri bastante, como muitas outras meninas já sofreram e não souberam lidar com a situação. E quando a gente não sabe lidar com a situação, acaba se tornando mais difícil do que é, porque tu não sabe por onde tu vai. E às vezes o caminho é esse, mas por esse caminho tu vai chegar muito, muito depois. E aí tu quer tentar um caminho mais fácil, que é o que muita gente fala. Cara, às vezes o caminho tem para todo mundo, tem espaço para todo mundo. Mas por que quer passar por cima de outras pessoas? Por que quer diminuir a outra pessoa? Por que não incentivar? Por que não colocar para cima, não elevar? E eu sempre digo que o mundo tá cheio de pessoas ruins, tá cheio. E se a gente pode transmitir coisas boas, se a gente pode passar uma palavra de apoio, um gesto de carinho, algo que possa dar uma importância positiva na vida de alguém, eu acho que a gente pode fazer, acho que não custa. E aí eu volto a dizer, eu olho para trás e vejo a Luísa que eu era e o que eu sou hoje, e eu sou muito grata por tudo que eu vivi, por tudo, cada obstáculo, cada situação, cada perrengue que a gente passa bastante, fez eu ser quem eu sou hoje. E aí a Luísa, que tinha os seus 5 anos começando no futsal, depois fez 10 e fez tênis de mesa, depois fez seus 15 e foi pro vôlei, depois do vôlei foi pro atletismo, fiz judô também, então passei por várias áreas, mas eu sempre ia e voltava pro futebol, E quando eu completei meus 15 anos, um clube de futebol 7, que na época ainda era o Vou Saber Futebol Clube, me chamou para jogar a primeira vez, e era um grupo de meninas, e eu era a mais nova do grupo, a única negra também, sempre, no mundo que eu vivia, eu era sempre a única negra. Saindo ali da zona da minha família, eu era sempre a única negra. Então, quando eu era mais nova, eu não entendia, né? Tipo, não entendia, mas a gente percebia, mas o porquê que só tem eu? Uhum. Por que só eu? Por que só eu? E aí tu começa a ver que nem todo mundo tem a oportunidade que tu tem. E a oportunidade não bate na porta 2 vezes. O trem não passa 2 vezes. Às vezes passa. Mas se a gente não souber aproveitar a primeira que ele passa, a gente pode não chegar onde a gente gostaria de chegar. E essas meninas me convidaram para jogar pela primeira vez ali num time de futebol 7. Fiquei com elas aí acho que 5 anos, 6 anos. Foi incrível. E a partir dali, com os 18, 19, foi quando o Veneno, na época, hoje não mais, né? Mas que era o Figueirense Paula Ramos, acabou. Me chamou para participar. Eles participavam de campeonatos nacionais, participavam de outros tipos de campeonatos maiores que o Vou Saber participava. Então, eu comecei no Vou Saber, a Luísa começou na escolinha, foi pro Vou Saber para entender a vivência do futebol, porque até então eu não sabia o que era, eu só sabia o que era uma escolinha. E aí o Vou Saber me chamou e falou, não, mas tu tem potencial, fica com a gente e tal. Eu fui começando a acreditar. A Luísa foi começando a realmente enxergar que era possível ir atrás dos seus sonhos, ir atrás dos seus objetivos e realizá-los. E aí, depois disso, passou 5 anos, eu Vou Saber, o Figueirense me chamou. E até então, eu sempre fui atleta de linha. E no Figueirense, um dia faltou a guarda-redes, né? Faltou a goleira. E eu falei, não, eu vou lá, vou tentar, vou ver o que vai acontecer. E o treinador
todo mundo ficou impressionado, como foi no futsal, daí que era o Emerson Prado, ainda eu sempre falo dele, porque se não fosse ele, falar, Luli, por que tu não vai pra baliza, por que tu não vai pro gol e tal? Falei, vou começar a investir. Só que na altura, ali nessa época eu tinha 18 para 20, eu pesava quase 80 quilos. Então foi uma virada de chave assim que eu tive que falar, cara, se eu quero me profissionalizar, se eu quero chegar o mais longe possível, se eu quero ser atleta profissional que eu almejo, eu preciso abrir mão de certas coisas. Então foi onde eu comecei a treinar sozinha, comecei a mudar toda a minha alimentação. Vou sair, tem festa e tal, não posso, eu tenho treino no dia seguinte, eu vou viajar. Aí foi depois, ele me chamou, eu participei, fui inserida no Figueirense, né? Foi legal, até conheci outras meninas que já tinham outras vivências, então fizeram eu abrir meu olho e falar, Luísa, ou tu quer, ou tu não quer. Um meio termo não existe. É renúncia, né? Exato, são as renúncias que a gente passa, que a gente tem que abrir mão, porque se a gente não abrir mão, se a gente não renunciar, a gente não chega. E aí, enfim, aí eu fui ali, comecei no Figueirense, foi incrível, foi uma época incrível, cada vez mais abrindo mais oportunidades, mais portas. E aí no Figueirense eu já comecei a ter uma noção diferente, porque eu já tive outras atletas negras junto comigo ali na equipa. Então, lá em Portugal é equipa, né? Então a gente acaba falando diferente. Mas eu tenho o exemplo da Tati, pode me ajudar? As negras do Figueirense que tinha. A Tati, a Aninha, tinha mais umas duas, na época agora não, já faz uns 5 anos, 6 anos que acabou o Figueirense. Isso foi em que ano, tu lembra? Foi 2018 para 2019. E, enfim, eu fiquei no Figueirense, surgiu a oportunidade, fomos jogar um futebol de campo, que era pelos Jogos Abertos de Santa Catarina, e foi o primeiro evento de Jogos Abertos que teve aqui em Santa Catarina, e a gente foi campeã. E aí tu tava num clube, tu não tava mais na escolinha. Eu não tava mais na escolinha, eu tava no clube. Que era completamente diferente. Exatamente. E aí, saindo do Figueirense, jogando no Figueirense, que aí o Figueirense fez uma parceria com o São José pra gente poder disputar os Jogos Abertos. O diretor do Avaí Kinderman, que é hoje, né? Hoje não mais, mas na época o Avaí Kinderman era referência no futebol feminino aqui em Santa Catarina. Eles me convidaram para fazer parte. E era um clube que eu sempre almejava, já tinha ido fazer um teste lá. Mas aí a gente vai e faz aquele teste, a gente não sabe se é aquilo que eu quero. Tô com dor, tô chorando, pressão, saudade, né? Tô com isso, muita pressão, eu não sei se eu consigo, as meninas são mais velhas, e aí a cabeça da pessoa começa a ficar como? Ainda mais saindo da adolescência, né? Indo pra uma vida adulta, com outras mulheres, eu com 18 anos, disputando posição com uma mulher de 30, que era ainda a goleira da seleção brasileira. A Bárbara. A Bárbara, exatamente. E aí eu cheguei lá, mas pra mim era uma experiência incrível. Então o que eu fiz? Aproveitei a oportunidade. E dali eu fui só querendo alçar voos maiores. Então, hoje, graças a Deus, eu consigo olhar pra trás e ver que valeu a pena renunciar, valeu a pena ultrapassar todos os obstáculos, os preconceitos, os diversos nãos que a gente leva na vida. Mas foi com tudo isso que eu evoluí, que eu aprendi, que eu amadureci. Então, falando assim, eu, Luísa, olhando para trás, estou muito feliz com a minha história, não só com a minha, porque eu acompanho diversas outras atletas também da modalidade, inclusive negras, e eu acho que a gente é uma... Fênix, né? Porque, na verdade, a gente precisa se recriar todo dia, né? Todos os dias. Todos os dias, eu acho que é uma das profissões que mais exige de ti questões emocionais, disciplina e renúncia. Exato. Né? Exato. Porque poucas meninas, poucos atletas conseguem se profissionalizar. É muito difícil. Muitos querem. Muitos querem, mas pouco conseguem se profissionalizar. Ainda mais aqui em Florianópolis, no nosso estado. Sim. É um estado de poucas oportunidades, Exato. né? Poucas oportunidades, poucos apoios, poucos investimentos, e muitas das vezes o que acontece, o que aconteceu comigo, a gente tem que sair para ir em busca do que a gente quer, porque lá fora, onde a gente está, a gente não tem a oportunidade, não tem o conhecimento, não tem a vivência, às vezes não tem um outro que possa ajudar, então eu não preciso de um outro, eu tenho que ir atrás. Se a oportunidade não aparece, cria você ela. É diferente de tu ir fazer uma entrevista em várias empresas, né? Exato. Ela te chama, a empresa te chama. E o atleta não, ele tem que buscar, né? E aí, em 2019, tu estavas no Kinderman, no Avaí Kinderman. Isso. Em 2020 vem a pandemia. Exato. Né? E aí a Luísa sai de Santa Catarina em busca de novas oportunidades. Foi contratada pelo Real Ariquemes em Rondônia. Em Rondônia, onde fez apenas um jogo, até a pandemia paralisar o mundo todo, Exato. né?
E aí vem mais uma questão de mais um obstáculo, Exato. né? O que que eu faço? Para onde eu vou? O que que eu vou fazer agora? Exatamente isso. Eu tive a oportunidade no Havaí Kinderman. Eu treinei bastante. Tudo que eu sei hoje eu posso dizer que eu aprendi lá. Então foi muito gratificante, muito valioso e uma experiência incrível ter passado acho que passei quase 2 anos lá no Havaí. E logo depois, como eu quase não tinha oportunidade de jogar, a gente vive das minutagens, né? Eu preciso aparecer, eu preciso mostrar, ainda mais sendo goleira. A gente não tem tanta oportunidade quanto os outros atletas de linha têm. Então, eu precisei me retirar do Kinderman, precisei sair para buscar outras oportunidades. Eu recebi proposta para ir jogar em Rondônia. No último estado, lá em cima, lá no norte do Brasil, né? Nordeste, norte, né? Norte do Brasil. E recebi a oportunidade, joguei em Rondônia, fiquei lá acho que mais ou menos uns 3, 4 meses. E por conta da pandemia, jogamos um jogo, fomos na Bahia, jogamos um jogo, ganhamos o jogo, mas logo em seguida veio a pandemia. O clube, como a gente voltando a dizer, a questão da estrutura, a questão de dar tudo que um atleta precisa para poder passar o melhor do trabalho que ele tem para dar dentro de campo. Só que aí faltava a comida, faltava a bola para treinar, faltava o treinador, faltavam várias coisas e as atletas sempre ficam naquela. E por quê? E cadê? E aí se junta, chama uma capitã, chama a outra, vai, tenta conversar com o clube, mas não tem respaldo porque muitas das vezes o clube não quer. Então a gente fala que às vezes os clubes só têm o futebol feminino para dizer que tem. E o futebol feminino é o sonho de muito atleta. O futebol feminino é o trabalho de muito atleta. E como que eu vou aceitar que tu só tem o meu trabalho porque sim, porque tu quer? Eu não posso. E aí de novo a gente tem que brigar, de novo a gente tem que ir contra muros para poder estar indo em busca dos nossos objetivos. E aí em Rondônia eu tive uma infelicidade muito grande. Para vocês terem ideia, lá em Rondônia não tinha nem chuveiro dentro da casa. Não tinha nem chuveiro. Lá em Rondônia eu que tive que sair, comprar um chuveiro e instalar um chuveiro. Eu chamei o diretor e falei para ele, cara, não tem como é que eu vou chegar do treino? Eu tô numa intimidade aqui feminina, eu preciso tomar um banho, eu saí do treino, eu tô toda suja aí, você se vira. E aí, como é que foi instalar o chuveiro, Luiz? Que tu me falou. Contando pra ela, eu nunca tinha instalado um chuveiro, como é que vai instalar um chuveiro? Vai no YouTube, o medo e desliga a casa inteira, isso e aquilo. O meu primo, o meu falecido tio, ele era eletricista, então o meu primo sempre mexeu muito com isso, né? Eu liguei pra ele lá de Rondônia e falei, eu tô precisando instalar um chuveiro. Eu instalei um chuveiro, só que o que mais me frustra, mas ao mesmo tempo me motiva, é que eu chamei todas as atletas pra informar que a gente não tinha chuveiro, que a gente não tinha onde tomar banho. E nenhuma delas por medo, porque a gente já sabe que o futebol feminino, quando tu vai brigar por algo que é a obrigação do clube te dar, muitas vezes é mais fácil eles te mandarem embora do que colocar aquela estrutura pra ti. Então todas elas, eu não vou falar com o diretor, não vou pedir um chuveiro, não vou isso, não vou aquilo. Mas eu fui lá, sozinha, dei a cara, coloquei, peguei, instalei o chuveiro e depois todo mundo foi tomar banho no meu quarto. E aí eu dizia, tá, mas vocês têm que lutar pelos direitos de vocês têm que lutar pelo que a gente merece, é um chuveiro para tomar banho. Ninguém tá pedindo casa de luxo, mas o mínimo, o básico a gente tem que ter. E tu acha que isso acontece só no futebol feminino? É isso que eu ia comentar. Eu tenho certeza, né, que não é só o futebol feminino, diversas outras modalidades acontecem isso, mas acontecer em diversas outras modalidades é uma coisa. No feminino é sempre mais, as mulheres são sempre, e não é só no desporto, num todo, as mulheres sempre foram desvalorizadas, sempre teve uma época, não sei se vocês já chegaram a saber, mas o futebol feminino foi proibido. Ficou proibido durante vários anos, que a gente não podia jogar futebol. E a questão do salário, a mulher sempre teve o salário mais baixo, a mulher nunca teve oportunidade, era sempre o homem que tinha que trabalhar e a mulher que tinha que ficar em casa fazendo jornada dupla, tripla e isso. Então, a gente tem a oportunidade, a gente tem o espaço, mas muitas das vezes a gente não tem a coragem. Então, porque a gente acaba tendo receio, porque sempre foi não. Quando uma tem uma oportunidade, a gente tem que pegar a outra pela mão e levar junto. Porque se a gente pode, elas também podem. O exemplo arrasta, eu sempre digo, o exemplo arrasta. Eu vou buscar, tô indo em busca de um objetivo, mas se a gente pode ir junto, vamos ir tu. Porque eu acho que isso que faz a gente abrir os caminhos, eu acho que isso que faz a gente crescer e evoluir. Não adianta de nada a gente ter o conhecimento, ter as oportunidades, se a gente não levar as pessoas que querem também chegar junto com a gente. E pronto. Existe a união entre as atletas femininas? O que tu acha? Isso é mais complicado?
Assim, a questão da... A gente é muito unida, né? O grupo, o plantel é muito unido, depende também da equipa, depende do plantel, depende da região, porque cada região tem um tipo de cultura. Eu já sinto que Portugal já não abraça tanto a gente, elas não conseguem sentir tanto assim na veia como a gente sente aqui no Brasil. Aqui no Brasil a gente faz oração, a gente, dentro do balneário, do vestiário, que aqui é vestiário, lá é balneário, né? Dentro do vestiário é aquela gritaria, a gente sente, energia, né? Aquela energia. E lá já não é tão assim, eles já são mais frios, eles já não gostam tanto de abraço, já não gostam tanto de aproximar. Então a gente acaba sentindo. E aí eu tô lá fora há 5 anos. Hoje, no clube que eu tô bem. Mas eu comecei num clube lá no Hades Francos, comecei bem, cheguei em Portugal. Mas a gente tem que entender que o processo de imigrar, não só de imigrar, o processo de imigrar sozinha, o processo de ter o cabelo mais curto, parecer com outros tipos de estereótipos, ter tatuagem, ser negra, ser homossexual, tudo isso são agravantes que vão ao mesmo tempo que impulsionando, vão te deixando receosa. Porque vou chegar num lugar novo, como que eles vão me receber? Mas eu vou tratar eles com educação, mas eu não sei se eles são tão educados quanto eu sou. Então, se eles me tratarem com falta de educação, de que jeito que eu vou ter que reagir com a falta de educação deles? Ou se eles me tratarem com falta de educação, eu vou ser mal educada também, ou eu vou tratar eles com educação? Só que muitas das vezes tu já passou por tantas coisas que tu não sabe às vezes como administrar a situação. Mas a melhor maneira que a gente tem é sempre muito educado, sempre muito focado, a resiliência, a persistência e o nosso foco. Independente de qualquer coisa, a gente não pode esquecer dessas 5 vertentes, porque eu acho que são essas 5 que vão fazer a gente chegar o mais longe possível. Então, a união, ela existe, mas eu sinto muita falta porque depende muito do local, depende muito da cultura, da região e com quem também tu tá falando, porque você gosta de abraço, você é brasileira, ele gosta de abraço, é brasileiro, mas ele não gosta, então eu tenho que aceitar e eu tenho que respeitar. E, além de tudo, aceitar e respeitar, eu preciso me adaptar. E a adaptação, ela é difícil. O ser humano, ele é adaptável, mas ela é difícil. Só que se a gente quer algo, se a gente quer realmente chegar o mais longe possível, a gente tem que se adaptar às novas adversidades, a tudo que acontece, local, posição, profissão, clube, país, enfim. E é mais um obstáculo, né? Tu nunca tá confortável. Exato. A gente não consegue ficar confortável nunca, né? A gente sai da nossa zona de conforto o tempo todo. São todos os dias a gente tá tentando buscar um conforto aonde a gente não sabe nem se vai chegar no nosso objetivo. Então, porque o futebol... Hoje eu não sou a pessoa mais feliz no meu clube, porque o clube realmente não quer subir. Não quer subir de divisão, não quer investir nisso. Mas aí a gente entra naquela história. Quando eu precisei da primeira oportunidade ali, o clube me deu. Fui grata, sou grata, mas também não podemos ser gratos para sempre. Sim. Né? Tudo que eles me deram, eu também retribuí. Mas chega um momento que a gente tem que... Não, hoje eu vou pensar em mim. Então, voltando pro lado da falta de apoio e de estrutura para o futebol feminino. E eu hoje, atualmente, eu sou a única negra da minha equipe. Na verdade, agora chegou a Daisy. Chegou agora. Não faz nem 2 meses. Mas fiquei por 1 ano inteiro sendo a única negra da equipe. Então, aqui, o futebol feminino é uma oportunidade muito grande hoje, que abre portas para muitas atletas, né? Porém, o futebol feminino hoje tem 32 atletas profissionais femininas pelo Brasil e pelo mundo. 4 são negras. 4 são negras. Uma, inclusive, é aqui de Santa Catarina, de Blumenau, né? E relacionada a essa questão de ser mulher, não somente mulher, mas mulher negra, a questão da discriminação é muito presente e as questões de assédio. O que acontece, Luísa, nesse meio? Não só assédio sexual, mas assédio moral, assédio verbal, assédio físico. Sim. Bom, voltando pro lado ali do futebol feminino, que é difícil. Agora, vindo para o lado da questão da discriminação, do preconceito, muitas das vezes a gente tem que fazer vista grossa. Muitas das vezes a gente tem que fingir que não viu certas situações, porque são certas situações que machucam. Só que eu sendo a única, como é que eu vou brigar sozinha? Qual é o apoio que eu vou ter? Mas não é o brigar sozinha e apoio que eu vou ter. Eu tô brigando, às vezes não é por mim, é pela menina que tá vindo de 13, 14 anos, a menina de 10 anos, que já sofre e não sabe, vai sofrer e talvez não saiba como reagir. Porque eu já sofri e não sabia, eu sofro e às vezes não sei como reagir, porque é algo que pra gente machuca. É algo que a gente... Como assim?
né? Tipo, Tá acontecendo comigo, tá acontecendo né? comigo, tu É o realmente que eu tô para- pensando. Exato. A gente exato. sempre se A questiona. gente fica sem reação. Uhum. Então, são os obstáculos, as renúncias que a gente passa, porque eu, como mulher negra, como homossexual, só o fato de ter o apoio da minha família dentro do meio esportivo, dentro da minha profissão, já conta muito, pra mim é tudo. Só que se eu não tiver o apoio lá de fora, que eu preciso do apoio do meu clube, eu preciso do apoio da minha diretora, porque quando algo acontece, eu não posso ir lá e brigar sozinha. Eu tenho que ter o apoio deles pelo lado de fora, e muitas das vezes isso não acontece. Então, muitas das vezes o atleta, ele se sente extremamente sozinho, extremamente abandonado. Claro, dá pra conversar com a família, mas também não dá pra passar tudo. Você é a mãe de um atleta, você sabe que muitas das vezes a gente passa por situações. O B, eu tenho certeza que ele quer alçar, tenho certeza que ele vai chegar muito longe, só que também te garanto que tu não vai saber de metade das coisas. Com certeza, é o que a gente estava conversando, né? Exatamente. Que muitas vezes vocês que estão mais à frente têm o cuidado de não mostrar uma certa estrutura, né? Que tá lá um fio desencapado, uma comida não muito bem feita, né? E tal, porque vai preocupar a família, né? Mas só que eles, enquanto ainda na fase da adolescência, passando por todo esse processo, eles não têm essa noção e acabam mostrando para a família ali numa chamada de vídeo. Sem querer. Sem querer. Mas muitas vezes eles nem passam aquilo que realmente está nos bastidores, exatamente, né? Exatamente. Que é o que a gente estava falando aqui, um pão mofado, uma coberta que não foi lavada. Não foi lavada. Né? A precariedade na questão de chuveiros para tomar banho, os vestiários, enfim. São várias pessoas, são vários atletas com vários tipos de educação diferente que querem chegar num objetivo, mas que para chegar lá vai querer passar por cima do colega porque o pai ensinou desse jeito. Então são várias coisas que a gente tem que tratar e amadurecer para poder chegar no principal objetivo. É uma caminhada bem dificultosa, né? Tem briga dentro do vestiário, tem roubo dentro do vestiário, tem xingamento, né? Tem várias situações, né, Luísa? Hoje ainda tem isso mesmo diante do amadurecimento que tu já estás, porque hoje tu joga pelo Gil Vicente da cidade de Barcelos. Isso. Né? Como que é a chegada de uma outra atleta negra, e eu sei também que tu tem bastante contato com atletas africanas, como que é essa relação? Porque existe aquele negócio, né, aquela frase, negro não ajuda negro. Como é que fica isso no meio do futebol, Luísa? Então, eu costumo dizer, eu não gosto dessa frase, né, negro não ajuda negro, porque a gente já sofreu tanto preconceito, a gente já sofreu tanta discriminação, a gente já foi tão deixado de lado, que o mínimo que a gente poderia fazer pela gente era nos unir. Então, eu não posso ver um negro e fingir que eu não vi. Porque muitas das vezes eu já fui olhada desse jeito e fingiram que não me viram. Então eu acho que é melhor a gente ir lá estender a mão e se ajudar do que evitar, do que deixar de lado e não dar talvez uma oportunidade que aquela pessoa merece. E hoje lá no clube a gente tem a Daisy, né? Eu até brinco que ela é brasileira, que ela tem todos os traços, assim, ó, parece que ela veio da Bahia. Juro, cabelo encaracolado, o lábio assim, grande, o jeito. E eu sempre brinco muito com ela e acolhi demais, assim. Foi uma menina que veio recentemente, não era do plantel, logo nos primeiros momentos ali do clube. Mas hoje eu olho pra ela, e aí, gatinha, tá tudo bem? E aí, como é que tá? E tal. Sempre pergunto, às vezes tá com alguma dor, tá com alguma coisa. Eu sempre tento dar uma atenção especial pra ela, porque eu não sei o que ela passou na vida dela. Mas eu tenho certeza que o que ela passou e o que eu passei, as outras 18, 19 não passaram. Então, a gente sabe que a gente ali dentro só tem eu e ela. Só tem eu e ela. E a brincadeira do, olha esse teu cabelo aqui, olha não sei o quê. Tipo, isso não são brincadeiras que a gente faz. E muitas das vezes acontecem coisas que eu já presenciei que às vezes quem tá passando por isso não sabe como reagir. Mas não porque tá com medo de reagir. Não sabe, não entende, tipo, como assim que isso tá acontecendo? Por que tá falando isso? Às vezes nem entende o contexto da situação. Mas eu já sou mais velha, eu já sou mais malandra. E eu já falo aí, essa brincadeira aí não foi legal, cara. Não faz de novo. Às vezes eu comento com a Deise, não prestou atenção em tal coisa, mas foi isso, presta atenção para uma próxima oportunidade, não deixar isso acontecer. E a gente tem que se posicionar, a gente tem que se impor. Porque se a gente não se impor, se a gente não se posicionar,
vão continuar fazendo. Então, se um dia, sendo comigo, sendo com qualquer outro atleta, eu sempre me posiciono. Principalmente se for em relação ao preconceito racial, preconceito físico, preconceito moral, verbal, qualquer coisa. Mas voltado para a questão da nossa pele, da nossa cor, eu acho que a coisa fica muito mais agressiva. E quando às vezes quem tá falando não tem noção de que tu não vai dormir direito depois de escutar aquilo, de que depois vai passar aquela situação pra tua mãe, pra tua família, nem sempre vai passar, porque aquilo lá machuca muito mais eles do que você, que já tá na vivência, já tá no dia a dia. Porque aconteceu agora, teve o... Até me lembra, Gamboa, do caso de racismo que teve agora, que o Gandula não, o Bandeirinha chamando o atleta, o assistente chamando o atleta de macaca. Tipo assim, não tem condição. E aí, vai lá, acontece briga, acontece discussão, dá todo um evento, toda uma situação ruim, e aí mancha o nome do futebol feminino. Mas quem começou, jamais querendo falar mal da profissão, né? Ele estava ali trabalhando, enfim, mas a gente volta pro lado do respeito. Voltamos pro lado do respeito e a gente tem que se respeitar. Um atleta tá ali, assim como o árbitro assistente estava trabalhando, a atleta também estava trabalhando. Assim como o atleta tem que respeitar ele também tem que respeitar ela. Só que ali naquele momento o atleta foi tirar satisfação, mas e se é um atleta que não tira satisfação, que não fala nada e guarda aquilo para ela e vai para casa com aquilo? E aí sonha com aquilo, pensa naquilo e aí começam os pensamentos ruins. Por que ele falou aquilo pra mim? Será que sempre que eu entrar vai ser assim? Será que o outro assistente que vai estar em outro jogo vai falar a mesma coisa? Começam as questões, as dúvidas, e aí a gente fica com medo, com receio, e muitas das vezes a gente tem que se calar, porque a gente sabe que naquele espaço a gente não vai ter voz. E aí a gente acaba tendo voz, mas aí não tem solução. E aí acaba machucando mais ainda a gente, que a gente coloca pra fora algo que tava machucando a gente e ninguém resolve. Então eu coloquei pra fora pra quê? Então... E mesmo sendo atleta, né, sendo mulher, não existe o livre de discriminação, né? Muitas meninas sofrem com isso, principalmente na Europa. Sofrem, o preconceito sempre teve. E agora parece que está cada vez mais aparecendo, está cada vez mais nítido, mas é porque hoje em dia, a gente consegue ter a mídia, né, os vídeos, a internet, que também dá uma ênfase bacana nisso. Não estou dizendo que o preconceito é bacana, não, de forma alguma, não me interpretem errado. Mas uma ênfase no sentido de antes acontecia, mas não era mostrado, né? Não tinha velado, a visibilidade, né? Que tem hoje. E era velado. Exato, era sempre velado, tapado, exato. E hoje a gente já está resistindo mais, né? A resistência todos os dias de algo que é um direito nosso. De algo que não deveria ser um impasse, não deveria ser uma dor de cabeça, não deveria ser algo que mexesse com os sentimentos de qualquer pessoa. Então não é fácil, mas como tudo na vida, são obstáculos e se a gente quer chegar, mais uma vez eu repito, se a gente quer chegar longe, a gente tem que enfrentar os obstáculos, a gente tem que renunciar, a gente tem que passar pelos desafios, porque são essas coisas que fortalecem a gente. Que vão fortalecendo, né? Hoje a Luísa é ídolo, né? Titular absoluta. Quando vem para Florianópolis dar palestra, né, Luísa, para outras crianças em comunidades como no Morro do Mocotó, conheceu o grupo Mitos, né? Deu autógrafo, 300 autógrafos, Luísa. Foi, 300 de manhã, 300 à tarde. Então hoje a Luísa é uma referência. Quem era a tua referência? Quem é a tua ídolo? Teu ídolo? A minha referência é a minha família, a minha mãe, né? A base ali de tudo, sempre. Ela também tá sempre a minha mãe, ela trabalha, tá sempre envolvida ali no sindicato em relação a como é que é o nome das coisas que vocês fazem? Os congressos. Tá sempre envolvida nos congressos e sempre levantando a bandeira. Então é uma coisa que ela sempre prezou em mim, nos meus irmãos, na nossa família. Foi pra gente ter orgulho da nossa cor, ter orgulho de quem a gente é, ter orgulho de onde a gente veio e, acima de tudo, valorizar as nossas raízes. Porque o que eu tenho hoje, a pessoa que eu sou hoje, não é graças à Luísa de 29 anos atrás. É graças à minha avó, é graças à minha bisavó, é graças a todas as outras gerações que passaram por diversas coisas que eu não passei para eu ter a estrutura e a condição que eu tenho hoje. Então, essa continuação de luta foi por quem começou a luta, né? E aí, quem começou, hoje já não tá mais aqui, mas eu tô podendo usufruir disso.
mas eu tenho que continuar, porque ainda vai vir gente que vai querer dar continuidade do que eu tô fazendo. Então, hoje, a minha maior referência é minha mãe, né? Minha mãe e meu pai, eles sempre me apoiaram em tudo. E eu espero poder estar dando orgulho para eles, eu espero poder estar dentro das questões que eles sempre prezaram para a nossa vida, a educação, o respeito, a empatia, né, o bom relacionamento com as outras pessoas, porque só assim que a gente consegue chegar o mais longe possível. Não adianta a gente querer passar por cima do outro, não adianta a gente querer pegar um atalho, porque lá na frente a vida cobra. E se a gente não fizer por onde, agora, degrau por degrau, não adianta a gente passar do primeiro pro terceiro, porque quando a gente chegar no quarto a gente volta. Então é sempre um passo de cada vez. Então aproveita, Luísa, e já fala a tua rede social, porque a Luísa fez um vídeo incrível. Ela chegou de surpresa na noite de Natal. Foi lindo. Já fazia né? Já fez uma surpresa mesmo, né? Foi. Então, para a família, para os amigos, já aproveita, já passa a tua rede social para o pessoal ir lá dar uma olhadinha nesse vídeo. Então, primeiro falando agora da questão da surpresa, se tem uma coisa que eu prezo muito, é a minha família, né? A gente tá sempre junto, sempre reunido, aproveitando todos os momentos, seja aniversário, seja Natal, seja Páscoa, o que tiver antes, né? Quando eu tava aqui, eu tava sempre aproveitando. E o Natal para mim é uma época extremamente importante, que eu valorizo demais. E já fazia esse seria o 8º Natal que eu não ia passar com a minha família. Todo ano, desde 2016, 2015, que eu já tava... 2016 foi quando eu saí ali pela primeira vez. Já não conseguia passar o Natal porque nessa altura do ano o atleta sempre tem jogo, nessa altura do ano o atleta sempre vai iniciar uma pré-temporada, o atleta tá terminando a temporada e a vida do atleta a gente não consegue muitas das vezes conciliar. E a gente tem que abrir mão de algumas coisas. Então, abri mão várias vezes de passar os momentos, né, esses momentos especiais com a minha família. E esse ano eu resolvi fazer uma surpresa, né? Eu falei para eles que eu iria vir só no meu aniversário, que seria só em janeiro. E eu falei, não, eu vou dar um jeito, pode ser mais caro, pode ser mais difícil, mas vale o sacrifício para estar com eles. E pronto, já cheguei lá, atrasou o voo, perdi mala, aconteceram diversas coisas, mas deu para cheguei na noite do Natal, foi sensacional. E aí a gente conseguiu fazer um vídeo bem bacana, peguei meus pais de surpresa, tanto meu pai quanto a minha mãe ali, e todo o pessoal que estava ali também, só o meu irmão sabia. E eu postei lá no meu Instagram é Luísa Jesus, Luísa com Z. Luísa Jesus é o meu Instagram ali, o oficial, e o Facebook também. E aí eu postei o vídeo e tá bem legal, tá bem emocionante, né? Tá incrível. E eu acho que as primeiras pessoas que a gente tem que valorizar, e se for para presentear, eu tenho certeza, vai ser sempre a nossa família, sempre os nossos pais. Então, esse presente foi para eles. E não só para eles, como aí a gente já engloba todo mundo e junta todos os amigos e faz acontecer. É isso, né? Então a Luísa deu palestra também na Escola da Costeira, no Morro da Queimada, foi homenageada na escola onde cresceu, no Cobrasol, e enfrentou diversos obstáculos por ser mulher, por ser negra, mas hoje é referência para outras meninas negras também, né, no meio do futebol, e tá abrindo uma porta aí para essas meninas que estão chegando, né? Exato. Quem no futebol tu ama, assim, de paixão, uma pessoa muito importante? Dentro do esporte, ali, falando agora do futebol feminino, eu tenho como referência a Formiga, porque ela tem, enfim, hoje ela já aposentou, mas ela jogou, acho que, se eu não me engano, até os 44 anos, e por tudo que ela enfrentou, por ser mulher, por ser negra, por ser homossexual, por vir de uma família pobre, por vir de comunidade, é uma referência, é um ponto fora da curva. Aonde ela chegou, o que ela conquistou, não só pessoal, mas profissional. As conquistas profissionais, elas são incríveis, mas eu acho que a realização pessoal vale mais que qualquer coisa. Então, chegar onde você chegou, poder levar os seus, poder estar com os seus, as pessoas que te viram lá atrás e que viram o começo, tá onde tá hoje a Formiga, não só a Formiga também, como a Marta, e tem outra atleta também que eu admiro bastante, que é a Serena Williams, que é a tenista, né, uma tenista negra. Eu tenho uma prima minha, ela conhece a Serena Williams, então já falou várias vezes, a Jessinha. Já falou várias vezes. Então, assim, não é brasileira, né, mas tá no meio do esporte, é negra, enfrenta diversos preconceitos.
E são essas referências que fazem eu, hoje, não desistir dos meus sonhos, dos meus objetivos. Porque muitas das vezes passa pela nossa cabeça. Imagina, a Formiga com 44 anos, quantas vezes não passou pela cabeça dela desistir? Porque a realidade dela na época era completamente diferente da realidade que eu tenho hoje. Então, eu não sei o que ela passou, mas eu sei que não foi fácil. Igual ela também não sabe, não tem noção do que eu passei, mas ela imagina que não seja fácil. Só que para eu passar o que eu passei hoje, um pouco menos, a Formiga teve que passar. Antes da Formiga tiveram que passar. E assim vai as gerações anteriores lutaram para gerações atuais e agora eu que sou da geração atual tô lutando para gerações que vão vir. A gente vai escrevendo uma história, Exatamente. Né? Para as próximas e as próximas, e a luta sempre vai continuar, né? A luta não para. E é isso, mas hoje a Luísa é um exemplo de dedicação, de resiliência, de renúncias, né, Luísa? Essa questão da família que é muito importante. Que bom que hoje também o campeonato feminino está atingindo aí uma grande massa, porque está passando na televisão hoje, está sendo transmitido, né? Hoje temos também comentaristas femininos, que eu acho muito importante falar sobre isso também, que era um ambiente, né? Um espaço muito reduzido, muito fechado, mas hoje temos aí, e ainda a gente escuta que, ai, que chata essa voz, né? Ai, pra quê? Que tem que ser a mulher fazendo o comentário. Então, acho muito importante. E queria que deixasse uma mensagem para as meninas, para as atletas negras, principalmente, né? Para as meninas que estão chegando agora no futebol, que eu sei que é muito difícil. Tem muitos clubes, o meu filho começou com 7 anos. E tinha uma menina, inclusive o nome dela é Bianca. Né? Que jogava com ele. E teve um campeonato em Itajaí que ela não pôde jogar, porque não tinha time feminino. E eles proibiram de fazer o time misto, né? Do torneio. Então, assim, sofria com isso, porque ela queria jogar futebol. Quantos anos a Bianca tem? Hoje eu não lembro quantos anos ela era da idade dele, ela tinha 7 anos, né? Então, assim, mas é uma frustração. Imagina pra Bianca, com menos de 10 anos, querer jogar, querer fazer aquilo que é uma brincadeira pra eles, né? Soltou uma bola ali, até os 13, 14 anos, é uma brincadeira, é o lúdico. É o saber se a criança quer, saber se dá pra se envolver ou não. E eu já passei pela situação da Bianca. Né? Foi até bom você tocar nesse assunto. Acho que foi, se eu não me engano, foi meu primeiro campeonato. Eu tinha 10 anos, tinha 10, 11 anos, e a minha mãe teve que brigar com os pais, brigar com todo o pessoal que estava ali para eu poder jogar. Eu fui a única menina que participou do evento. Então, eu sei que não é fácil, né? Principalmente para as crianças, mas vocês são o nosso futuro, né? A próxima geração que está vindo. A luta continua, assim como outras pessoas lutaram para eu poder estar aqui hoje, assim como outras atletas também estão. Eu vou continuar essa luta, eu estou continuando com essa luta para que vocês, né, as crianças, as nossas meninas, as nossas mulheres, continuem lutando pelo seu espaço, continuem lutando por aquilo que vocês almejam. Uma coisa é certa, não é fácil. Isso aí a gente não tem como mudar, não é fácil. Mas acredita, confia no teu potencial, confia naquilo que você almeja, porque quando a gente confia, quando a gente acredita, eu digo que quando eu viro a chave, eu me torno imparável. Então, se a gente quer, a gente tem que fazer acontecer, tem que fazer por onde, para chegar aí e ser imparável também. Desistir jamais, Jamais. Esquece essa frase aí, essa palavra não pode nem existir nem no dicionário, nem no vocabulário, nem em pensamento. Então é isso, gente. Por hoje é só. Vai lá no canal, ativa o sininho, compartilha, vai no Spotify e até a próxima. Obrigada, Lu. Obrigada pela oportunidade, pelo espaço, tá bom? E estamos aqui, a luta continua e a resistência vai ser sempre por nós. Salve, galera.